Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 16 de novembro de 2018. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E esse vídeo que eu vou fazer, ele vai ser muito profundo, porque é um vídeo muito lindo, que ele vai falar da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu já estou falando assim, porque a Bíblia, ela é maravilhosa e ela não nos deixa confundir. E eu vou falar nos próximos bons minutos, biblicamente, que sim, meus irmãos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se manifestam em três pessoas. E eles, cada um, tem a sua personalidade, tem o seu ser, mas os três são um. E eu vou provar isso na Bíblia. Por que eu estou trazendo esse vídeo, meus irmãos? É um vídeo de resposta. Por quê? Não porque eu me ofenda com pessoas, apesar de eu achar que às vezes as pessoas que se sentem tão santas, elas falam de modo tão arrogante. E eu poderia simplesmente começar aqui a xingar. Mas eu me preocupo mais com quem segue o canal os últimos dias antes do fim, que lê os comentários, pessoas que às vezes ainda estão chegando a conhecer as Escrituras e acabam acreditando em tudo que leem nos comentários e mudam de ideia e se desviam da verdade. Eu vou explicar tudo no vídeo. Eu estou falando assim como abertura para os irmãos já entenderem o que nós estamos fazendo aqui. O meu intuito, meus irmãos, é esclarecer. Quando uma pessoa põe um comentário, seja ele um comentário que acrescenta um vídeo que foi feito, eu agradeço inclusive as referências bíblicas e tal, etc, etc, etc. Mas tem pessoas que põem comentários que não batem com a palavra. E eles insistem que eles sabem essas coisas e eles estão ensinando uma doutrina que não bate com a palavra. Eu vou ler o comentário que eu recebi aqui sobre o vídeo Quem é o Anticristo? Eu tenho 2 comentários de 2 pessoas para responder, mas pelo caso de eu ter tanto material e falar tanto sobre o assunto, para deixar bem claro que pelo menos eu entendo pelo que a Bíblia me ensina como eu vou passar aqui, eu vou hoje responder um desses comentários. Não que a pessoa talvez está precisando receber essa resposta, ou está esperando essa resposta, ou até mesmo vai ver esse vídeo, mas eu estou respondendo porque é um comentário que está no meu canal. É um comentário que não bate com aquilo que diz as Escrituras e o meu dever é monitorar tudo que está escrito no canal e orientar os irmãos que o seguem a entenderem segundo as Escrituras e ter a condição de discernir esse comentário bate com a Bíblia ou não bate com a Bíblia antes de seguir certos pregadores. A pessoa que me deixou os comentários, eu vou ler os 2 comentários que ele me escreveu, foi um tal de Romilson Ferreira. Parece que ele tem um canal no YouTube também. Ele, no vídeo Quem é o Anticristo, tem um momento que eu começo a falar do Espírito Santo de Deus, da filiação de Jesus Cristo pelo Deus Pai, etc, etc, etc. Eu falei uns bons minutos sobre o Espírito Santo. E dentro de tudo que eu falei sobre o Espírito Santo, tal do irmão Romilson, ou Romilson, não sei se é irmão, né? A gente só vai saber de verdade quem é irmão e quem é irmã quando a gente chegar no céu. A gente fala pela fé e por amor, né? Por tentar seguir a disciplina do amor de Cristo, mas eu prefiro referir as pessoas como o Romilson Ferreira, ok? Ele escreveu o seguinte: leia o texto e pare de repetir o que você aprendeu no sistema. O Filho foi gerado pelo Espírito Santo, logo o Espírito Santo é o próprio Pai, ou do contrário, ele teria 2 pais. Deus, o Pai, é o Espírito Santo. Trindade não existe. Um segundo comentário que ele escreveu foi: na Bíblia não diz quem peca contra Deus? Pois Deus, o Pai, é o próprio Espírito Santo. E para de falar bobagem. Quando eu disse, né, que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E aqui ele está dizendo: na Bíblia não diz quem peca contra Deus? Pois o Deus é o Pai, é o próprio Espírito Santo, e para de falar bobagem. O problema aqui do comentário do senhor Romilson
Não é o comentário em si, isso não é o caso, digamos assim. O problema, meus irmãos, é o modo como muitos dizem, sabe? Muitas pessoas, elas entram nos vídeos, colocam comentários, mas falam com arrogância, falam com atrevimento, falam com falta de amor, falam com desaforo, sabe? Não me conhece, talvez nem conhece o nosso canal, talvez esse moço foi atraído pelo título, quem é o anticristo, uma vez que eu vejo que ele vive fazendo vídeo de anticristo, e sem saber, né, a linha de pensamento, a linha de raciocínio que a gente tem no canal já começa, né, para de falar bobagem, sai do sistema, para de ensinar besteira, enfim, sabe, são modos de falar, e os irmãos que leem essas coisas, às vezes, peraí, o Filho foi gerado pelo Espírito Santo, logo o Pai é o próprio Espírito Santo, então não existe Espírito Santo, não existe o Pai, é tudo uma coisa só. Eu presto culto a um ser somente. Entendeu? Então, assim, vamos destrinchar isso na palavra, antes da gente simplesmente descarregar esses comprimentos aqui no YouTube. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. Então, o primeiro comentário que ele colocou, deixa eu só ver aqui, é assim, ele fala o seguinte: na Bíblia não diz quem peca contra Deus, pois Deus, o Pai, é o próprio Espírito Santo, e para de falar bobagem. Bom, meus irmãos, se vocês vêm comigo, eu peguei um monte de texto aqui, a gente vai ler alguma coisa. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou ler alguns versículos, mas depois eu vou ler alguns contextos ainda mais profundos. Mas eu prefiro pegar vários versículos e deixar certas perguntas. Olha, se Deus é o Espírito Santo, então com quem que Deus falava ali no Jardim do Éden? Primeira pergunta, não tinha homem, não tinha ser humano nenhum. Tinha os animais, tinha a natureza que Deus tinha acabado de criar, viu que tudo era bom. De repente ele vira e fala o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Peraí, Deus não estava falando com os animais. Deus não estava falando com as plantas, porque nem os animais e nem as plantas são conforme a imagem e a semelhança do próprio Deus. E aqui quem está falando é o Deus Pai, que a Bíblia se refere sempre. O Deus Pai, o mesmo que Jesus no Novo Testamento se refere, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Então, tem ainda quem pensa que nem Jesus tinha nascido. Com quem então Deus estava falando? Se Deus é um só, Deus fala sozinho? Mas ainda que ele fale sozinho, ele falaria façamos? Vocês viram aquele filme O Senhor dos Anéis? Tantos anos atrás passou o filme Senhor dos Anéis. Nesse filme tinha um ser que ele tinha o anel. Ele era possessor do tal do anel, que tinha muito poder. Eu não lembro o nome desse ser, era um demônio, né? A gente vendo o filme vê que é um ser de um demônio, um ser híbrido estranho, era um demoniado. Esse ser, ele tinha dupla personalidade. Um lado dele era bonzinho, era gentil, era amável, era sensível, queria amizade, se sentia sozinho. E o outro lado era perverso, era cativo, era invejoso, era pernicioso. Era dupla personalidade, um ser só. Agora, presta atenção, me perdoem os irmãos. Para quem assistiu o filme Senhor dos Anéis, está lembrando exatamente de que eu estou falando. Ele chama o anel de precioso, né? Precioso! Ele falava assim, né? Acho que era isso. Não sei se era essa palavra e tal. Enfim. Só que ele falava com ele mesmo. Então ele disse, vamos falar. No filme, né? O personagem, ele se referia sempre como se fosse duas pessoas dentro dele. Então Deus, ele estava nesse nível aqui, desse negócio aí do filme do Senhor dos Anéis? Porque Deus, ele faz aqui, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus ali não estava sozinho. Mas vamos continuar. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ora, se Deus e o Espírito Santo é uma coisa só, por que de um lado
a Bíblia começa falando o seguinte: também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E mais lá para frente, e um pouquinho antes, a Bíblia fala assim: o Espírito de Deus parava sobre as águas. Se é um ser só, por que não diz o Criador parava sobre as águas? O Criador disse: farei o homem conforme a minha imagem e semelhança? Então já são algumas coisas que eu deixo para os irmãos pensarem. João, capítulo 1, versículo 1, começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Uau, peraí. Quem estava com Deus no princípio? O verbo. Vamos entender quem é esse verbo? João, capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Uau! Se está dizendo que é unigênito e é do Pai, é um único filho que ele tinha naquele momento, e era verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Com quem então que Deus estava falando lá no Gênesis, quando criou o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? No mínimo, ele estava falando com o verbo. Por que ele estava falando com o verbo? Porque todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. A própria vida estava no verbo. Engraçado, aqui eu não estou com texto de referência, mas a Bíblia diz que Deus soprou fôlego de vida no homem, nas narinas do homem, e o homem se tornou o quê? Alma vivente. O que Deus soprou para levantar o ser humano? O Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito é de Deus e volta para Deus. O homem, ele tem um corpo físico, um espírito que o faz ser o que ele, vivo, e a alma vivente, ele se torna alma vivente. Então vamos continuar, para não fazer confusão. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Uau! Se no livro de Mateus, capítulo 28, se você quiser uma leitura mais complexa, eu posso ler para vocês. Está lá no livro de Mateus, capítulo 28, precisamente do 19 ao 20. Olha só o que está dizendo. Mateus, capítulo 28, do 19 ao 20. Deixa eu encontrar aqui. Olha só o que está dizendo. Mateus 28, do 19 até o 20. Deixa eu prestar atenção aqui. É isso mesmo, 19 ao 20. A grande comissão. Eu posso pegar do versículo 18 para ler todo o contexto, para ninguém dizer que eu estou pegando textos picados da Bíblia e julgando a minha doutrina. A grande comissão, Mateus 28, do 18 ao 20, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é a Ana Paula que está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o próprio Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que está afirmando três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas vamos continuar aqui. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui alguém fazendo uma referência, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa, o amor de Deus, segunda pessoa, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ele citou três
personagens e cada um com a sua característica, a sua bênção pessoal. A primeira bênção vem de Jesus, que é a graça. Jesus, ele morreu na cruz e nós somos salvos pela graça, não pelo nosso mérito. Primeira, então, característica do ser Jesus Cristo, o amor de Deus. Deus é uma segunda pessoa aqui com a característica o amor. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Certa vez Jesus disse, eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada, porque se não fosse assim eu vou-los teria dito, mas em meu lugar virá o Consolador. Mas ele não pode vir se eu não for. Quer dizer, Jesus Cristo e o Espírito Santo operando no mesmo tempo naquele período na terra não podia. Por quê? Não sei. Então, Jesus sobe, é assunto aos céus, e o Espírito Santo sobe, desce no Pentecostes em forma de línguas de fogo. Foi Deus Pai que desceu do trono e entrou no ser humano? Ou foi a pessoa do Espírito Santo que tem nos ensinado e nos convencido do pecado e do juízo? Isso não é uma terceira pessoa ou um terceiro ser? Meus irmãos, a gente tem um problema muito sério. Porque a gente está acostumado com o ser pessoa, pessoa A, pessoa B, animais, seres extraterrestres, demônios, anjos e Deus. E a gente então bitolou a nossa cabeça em achar que está tudo fechado nisso. Mas o que está de lá da nossa mentalidade, do nosso entendimento, é muito mais complexo. No céu não existe o ser homem, mas existe uma coisa muito mais profunda que se vai referenciar o ser homem, porque nós somos triunos, nós somos formados de espírito, de corpo físico e somos uma alma vivente, que é o fôlego de vida que se soprou nos nossos narizes. A Bíblia é tão perfeita que ela diz que a alma do ser humano, quando morre, ou ela vai para o paraíso ou ela vai para o inferno. Quer dizer, a própria alma, ela faz parte de uma trindade humana. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, por que Deus, nesse momento em que muitas pessoas morreram, o corpo está na terra apodrecendo, mas a alma está lá no inferno, ou a alma está no céu, e o espírito volta para Deus? João, capítulo 14, versículo 26, diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que ele disse. Vamos prestar atenção. Mas o conselheiro, quem é? O Espírito Santo. Então está fazendo referência ao ser Espírito Santo. Podemos dizer a manifestação da pessoa de Deus, Espírito Santo? Sim. Que o Pai enviará em meu nome. No nome de quem? De Jesus. E quem vai enviar? Deus. Olha aqui um evento em que os três estão agindo. Mas o conselheiro, se ele é referido como o, com o artigo o, a gente entende na língua portuguesa que artigo ele só pode ser ligado a um ser específico. O homem, a mulher, os homens, as mulheres, sim, o cachorro, o gato. É um artigo ligado a uma entidade específica. Eu não sou brava em gramática, muito esperta nesse trem, não. Mas, meus irmãos, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, nome de Jesus, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu, Jesus, disse. Mais uma vez a manifestação triuna. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Mais uma vez a ação triuna. Mais uma vez, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, o Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, pela obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Continuamos? João, capítulo 10, versículo 13. Eu e o Pai somos um.
Agora, esse texto eu quero ler com vocês. João, capítulo 10, versículo 30. Eu acho que nós vamos ler um pouquinho mais do que isso, porque se a gente não entende, meus irmãos. João 10, 10, 10. Cadê? 30. Deixa eu achar aqui o 30. Vamos lá. Ok. Achei o 30, tá lá em cima. Peraí. João 10, 30. Sim. Eu e o Pai somos um. Agora eu não vou pegar só essa frasezinha, não. Vamos começar lá em cima do 27, porque quem está falando é Jesus Cristo, a pessoa do Filho de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Ora, se o irmão Romil está falando aí que o Pai e o Espírito Santo é a mesma coisa, agora o que ele poderia responder então quando Jesus afirma que ele mesmo e o Pai são um só? Eu entendo que a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus Pai e a pessoa do Espírito Santo, eles estão numa comunhão interna. É um ser só que como é que eu posso dizer? Que se apresenta em três. É um ser que se apresenta em três, mas cada um dos três tem a sua personalidade, tem o seu espaço no existir. Eu acho que eu poderia definir a trindade de Deus nessa forma. É um só, que se manifesta de três formas, mas cada uma dessas formas tem a sua personalidade definida. E a Bíblia destaca sempre três. Vamos lá. Vamos continuar. João, capítulo 5, versículo 23. Presta atenção. O menino lá falou o seguinte, para de repetir o que você aprendeu no sistema. O Filho foi gerado pelo Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é o próprio Pai, ou do contrário, ele teria dois pais. Deus o Pai e o Deus Espírito Santo. Presta atenção. Trindade não existe. João, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, quem o enviou. A Bíblia está dizendo que quem enviou Jesus foi o Pai. Quem enviou Jesus foi o Pai. Vamos continuar, nós vamos chegar lá. Lucas, capítulo 10, versículo 22, diz: tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Quem conhece Jesus? O Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Através de quem que Jesus revela o Pai para o homem? Através do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha aí a dualidade. 1 João 5,7, porque três são os que testificam no céu. Essa é pesada, olha aqui. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. É por isso que o povo faz confusão, porque fala que é uma coisa só, não existe trindade, começa a brigar em cima de um tema. Mas a gente tem que entender que a coisa vai muito mais além. É a expressão de Deus. Não são três deuses. Eu não presto culto para três deuses. Eu presto culto para um Deus. E a Bíblia fala aqui, no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7, exatamente como eles são formados. Porque três são os que testificam no céu. A Bíblia diz que no céu está o trono de Deus. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo de Deus sonda o coração de Deus. Sonda o coração de Cristo, mas sonda também o coração dos homens. Então o Espírito Santo ele tem um ministério.
a onisciência de Deus. É Ele que sonda todos os corações, inclusive o próprio coração do Pai. Presta atenção, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, Cristo e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Isso está sendo falado pela boca do apóstolo João. Então tem que ir lá xingar o João para falar que ele está falando que existe uma trindade. Porque João ele está descrevendo a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito em 3 e diz que os 3 são um. Mas ele fala que ao mesmo tempo esse um são em 3 que testificam no céu. Agora vamos entender aqui esse negócio da palavra que está escrito lá em 1 João 5,7. Basta você ir lá comigo em João capítulo 1, versículo 1. Quem é a palavra? A palavra que está no céu testificando é Cristo. Por quê? Porque em João 1,1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Oh, meu Deus, tá aqui, gente, tá aí o texto, não é a Ana Paula que tá falando, é a Bíblia, mas vamos continuar. Os pecados são perdoados contra Deus Pai? Porque o irmão está falando o seguinte, ele falou um negócio lá o seguinte, na Bíblia não diz que peca contra Deus? Pois Deus, o Pai, é o próprio Espírito Santo, e para de falar bobagem. Vamos ver se eu vou falar bobagem aqui. Então ele está alegando que Deus Pai e o Espírito Santo são uma só pessoa. Então, se eu peco contra o Pai, eu automaticamente peco contra o Espírito Santo. E está dizendo que se eu peco contra o Espírito Santo, automaticamente eu estou pecando contra o Pai, então não tem perdão. Basicamente é isso, e eu estou falando bobagem. Vamos ver se eu estou falando bobagem. 1 Reis, capítulo 8, versículo 50, está escrito o seguinte: e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Quem é esse ti aqui? Deus. Lá no livro de 1 Reis, alguém está falando o seguinte, está fazendo uma oração e está pedindo a Deus Pai para perdoar o pecado que o povo tiver pecado contra ele. Peraí, se alguém está intercedendo pelo povo de Israel perante a Deus, pedindo a Deus que perdoe os pecados que aquele povo cometeu contra ele, eu já coloco uma interrogação. Peraí, se não tem como Deus perdoar os pecados que a gente faz contra ele, porque Deus e o Espírito Santo é uma pessoa só, então tem uma coisa errada aí. A oração do Pai Nosso. Ora, se nesta própria oração tem o perdão do Pai, significa que o Pai perdoa as nossas ofensas contra ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e lembra-nos do mal, amém? É isso mesmo, acho que é isso. Ora, se na oração do Pai Nosso está sendo pedido a Deus Pai para perdoar os nossos pecados, e foi Jesus que ensinou isso aí para nós, então não é porque pecado contra o Pai tem perdão. Mas vamos continuar. Mateus capítulo 6, versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mais uma vez, a pessoa do Pai perdoando os pecados dos homens. Êxodo, capítulo 32, versículo 32. E em Êxodo, eu prefiro ler com os irmãos do 30 até o 35, porque aqui eu estou falando só pequenos versículos. E aí eu não quero ser colocada como alguém que fica pegando o que quer na Bíblia e montando a minha base de raciocínio. Então, vamos ler lá, Êxodo, capítulo 32. Vamos lá. Deixa eu pegar na Bíblia aqui que eu vou ter que folhear, mas a coisa é pesada, meus irmãos, presta atenção. Êxodo 32, do 30 ao 35. Olha só.
Moisés intercede pelo povo. Moisés lidava com quem? Com Deus Pai. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tomou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escrevestes, que é o livro da vida, meus irmãos. Porque quem não tem o nome escrito no livro da vida não pode entrar no céu, não pode ter vida eterna, mas vai para o lago de fogo e de enxofre. Então disse o Senhor, olha quem falou com Moisés, foi o Espírito Santo? Não, foi o Senhor a Moisés. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricaram. Então, olha só para vocês verem aqui Deus tratando com Moisés do pecado do povo. E ele falou assim, quem pecar aqui, eu vou riscar do nome da vida aqui, porque é pecado. É um pecado. Então, você vê Deus que perdoa, você vê Deus que não perdoa. Você vê Moisés falando, se o Senhor não perdoa esse povo, risca meu nome do livro da vida. Porque Deus ali tinha prometido, olha só, Deus tinha prometido que ia exterminar o povo inteirinho que ele tirou do Egito. Ele falou, esse povo é rebelde, esse povo é ruim, eu vou matar todo mundo, eu vou deixar só você entrar na terra prometida. Chega um momento que Moisés fala com ele, não, que isso aí vai envergonhar o nome do Senhor, porque o Senhor tira esse povo do Egito, faz todas essas maravilhas a ponto de abrir o mar para o povo passar, e depois no meio do deserto o Senhor mata todo mundo? O que os povos ao redor vão pensar do Deus deste povo? Quer dizer, se Deus não conseguiu, ele faliu? E ali então Moisés fala, se o Senhor tiver que matar todo mundo e mandar para o inferno, risca o meu nome também do livro da vida, porque eu também falhei, e eu faço parte deste povo. E aí é onde Deus tem misericórdia, e aí Deus promete que ia ficar um remanescente que ia entrar na terra prometida. Olha aí, meus irmãos, é complicado? Vamos lá, vamos continuar. Salmos, capítulo 25, 18. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Quem é que está pedindo perdão aqui? Davi. Para quem? Para Deus Pai. Quem é que pecou contra Deus? Davi. Quando ele foi lá e pegou aquela mulher lá que estava tomando banho e viu a mulher, mandou pegar a mulher, teve relação sexual com a mulher, engravidou a mulher, depois despachou a mulher, o marido dela chega da guerra. Aí Davi, agora vai estar também, que ele vai entrar, vai ficar com a mulher dele numa boa. Davi vê o cara no portão da cidade lá, esperando que os companheiros de guerra voltassem. E Davi então começa a coçar a cabeça e fala, meu Deus, essa mulher vai ficar com a barriga grande, o marido não deitou com ela, eles vão descobrir que essa mulher se deitou com alguém, vai terminar em mim, ela vai ter que ser apedrejada, vai ter que ser punida, eu provavelmente vou ficar todo... manchado também, não sei se ele seria punido, eu não me lembro das regras da época, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara, eu vou botar ele no fronte de batalha e ele vai morrer, e aí eu vou pegar a mulher dele, vou casar com ela como um gesto de honra, e ali então ela vai estar grávida, eles vão falar que eu engravidei ela, porque é filha do rei, mas foi tudo depois do casamento e tá tudo bem. Aí vem o profeta e fala assim, olha, um moço muito simples tem uma ovelhinha, falou um animalzinho. Aí vem um outro cheio de dinheiro, bem e tal, e pega aquela ovelhinha e leva. O que você faria com esse cara? Aí Davi todo indignado, eu arrebentava com esse cara, mas quem ele pensa que é que o outro tadinho tem só uma ovelhinha? Aí vem o outro que tem tantas ovelhas, vai lá e faz o que? Pois hoje Deus mandou te dizer que você fez isso por causa disso, aí solta, Solta tudo no ventilador e fala, você vai ser punido e tal. E resumindo a história, o filho que nasceu dessa união, desse adultério, morre. Mas Davi se arrepende, Davi pede perdão a Deus, e o que Deus faz com Davi? Perdoa Davi. É claro que teve várias consequências pesadas. A Bíblia diz que Deus falou, por causa do seu pecado, a espada nunca mais vai sair de dentro da sua casa. E realmente foi o que aconteceu. Mas isso não significa que Deus não tenha perdoado Davi, a ponto que o chamou de homem segundo o coração de Deus. Deus não perdoa pecado, não? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã,
pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado. Isso aqui, se eu não me engano, foi quando Davi mandou fazer o recenseamento dos homens de Israel. Acho que Natã era um dos generais. Estou falando que eu acho. Se você quiser ter essa palavra correta, você vai lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Você vai ver a história. A ponto que chega um momento que Davi simplesmente fala, eu pequei contra Deus. Por quê? Porque eu passei por cima da fé. Deus me deu a vitória de vitória em vitória, mas eu, para confiar na força do meu braço, mandei fazer o recenseamento do povo. O que é isso? Contar quantos homens acima de 8 anos de idade tinha no meio de Israel. Acima de 8 anos e abaixo de uma certa idade, que eu não sei, mas seriam homens que ele contaria como seu exército. Deus manda uma praga. Deus manda uma praga, manda Davi escolher 3 pragas. Qual delas você vai querer ser castigado? Aí Davi escolhe, eu prefiro cair nas mãos do Deus Altíssimo, porque o Senhor, mais cedo ou mais tarde, tem misericórdia de mim. Aí parece que veio uma peste sobre o povo, morreu um monte de gente, e depois Deus vai e manda pôr, não sei se foi um cajado, uma cobra, sei lá o que Deus mandou pôr, que todo mundo que olhasse para aquele troço lá ia ser curado. E eu sei que foi um negócio mais ou menos assim, porque são tantas situações, são tantas histórias que a Bíblia conta de Deus Pai, convivendo esse relacionamento difícil com o povo de Israel. Deus perdoa, Deus castiga, Deus perdoa, Deus castiga, que minha cabeça vai em tilt. Então você vai lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Mas o que me interessa aqui é puxar a afirmação de Davi, que disse, pequei contra o Senhor. Olha, se lá na frente diz que pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, e se o Espírito Santo e Deus Pai é a mesma pessoa, Davi aqui não poderia nunca ser perdoado. Nem Davi, nem o povo de Israel, e sinceramente nem a humanidade inteira. Porque se pecado contra o Pai não tivesse perdão, ele não podia mandar Jesus a morrer na cruz, porque ele ia romper com a sua própria regra. Mas vamos continuar. Enfim, com esses versículos e muitos outros, entendemos pelo menos claramente que o Pai perdoa multidão de pecados. Ora, se ele perdoa os pecados, então eu concluo que pecado contra o Pai tem perdão sim. E a maior das provas disto foi quando ele fez o seu extremo. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus perdoa a humanidade através do sangue de Jesus. Então tem perdão aí de algum modo. Mas então voltemos na afirmação de Mateus capítulo 12, versículo 32, que está escrito, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Por quê? Pecado contra Jesus tem perdão por causa do sangue. Só que quem é que se apresenta diante do Pai para que esse sangue tenha valor? Quer dizer, para que o Pai aceite os pecadores. Jesus se apresenta perante o Pai, mostra o sangue e aí o Pai perdoa. O Pai perdoa Jesus? Não, o Pai perdoa o ser humano que se cobre com o sangue de Jesus. Mas aqui estamos lá no Mateus 12, 32. Ó, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Acabei de explicar. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Então, isso prova para nós que o Espírito Santo de Deus, ele é um ser específico. Ele tem a sua personalidade, ele tem as suas características. Eu não tenho mais palavras para me expressar com relação ao Espírito Santo, mas a Bíblia tem. A Ana Paula não tem palavras para falar do Espírito Santo da sua própria boca, mas a Bíblia tem. Eu quero que vocês abram comigo lá no texto de Provérbios, capítulo 8. Provérbios está logo depois do livro de Salmos. Salmos Provérbios, capítulo 8. Eu vou ler um negócio muito bonito aqui. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 8. A eternidade da sabedoria. O título, ele é muito básico. Eternidade da sabedoria. Vamos ler então. Quem é essa sabedoria? Porque aqui já descreve que é um ser. A sabedoria é um ser. Esses dias Deus está trazendo para nós um pouco do entendimento desses seres. Vamos lá.
versículo 22, Provérbios capítulo 8, ok? A partir do versículo... Não, o início lá, capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. E nós vamos ler, sim, a excelência da sabedoria e a eternidade da sabedoria. Então, nós vamos ler todo o capítulo 8 de Provérbios. Prestem muita atenção, porque vocês vão ver o quanto esse capítulo é profundo. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Detalhe. A palavra sabedoria na minha Bíblia está com S maiúsculo. A palavra entendimento está com E maiúsculo. Então aqui está sendo referência ao nome de um ser. Está se referenciando a um ser. Tem um ser clamando, tem um ser que clama e faz ouvir a sua voz. Então, não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Meus irmãos, eu quero só lembrar o seguinte: quem é que convence o homem do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Mas vamos continuar. Tem uma outra coisa que a Bíblia fala, que o Espírito Santo também tem um atributo. É o atributo de que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Apocalipse está escrito o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como que Jesus entra para cear na vida de uma pessoa? Através do selo do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Olha só, presta atenção. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, loucos, entendei a sabedoria. Aqui já é sabedoria com S minúsculo. Então está falando para a gente entender a característica da sabedoria. Vamos entender o mecanismo da sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus é loucura para os homens que se sentem alguma coisa, né? Aceitai o meu ensino e não a prata. Aceitai o meu ensino. Jesus diz: eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada. Porque se assim não fosse, eu vos teria dito: mas em meu lugar virá quem? O Consolador. Aceitai o meu ensino e não a prata. E o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que as joias. E de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Aqui já está falando da sabedoria caráter. É a sabedoria com S maiúsculo, quer dizer, o ser que dá todos esses dons, ensinando a própria sabedoria. Eu, a sabedoria, S maiúsculo, né? Habito com a prudência é P minúsculo. E disponho de conhecimento e de conselhos. Eu sou um acervo, né, de informações. O temor do Senhor, olha aqui a sabedoria com S maiúsculo, está se referenciando ao Pai, ao Senhor. Olha só o que é a sabedoria que está dizendo. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, e a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Aqui, mais uma vez, com a letra maiúscula. Entendimento com E maiúsculo. É mais um atributo do Espírito Santo. O Espírito que nos dá entendimento. Minha é a fortaleza, por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Aí você fala assim, Ana Paula, mas aí o Lula foi um presidente que reinou sem sabedoria, sem prudência, sem nada.
Aqui eu acredito que aqui não está se fazendo referência aos reis que governaram sem temor a Deus. Mas eu acredito que aqui parte pelo menos do pressuposto de referenciar-se aos reis que temeram a Deus e andaram segundo o coração de Deus, e Deus os guiou e eles governaram e triunfaram. E aqueles reis e sacerdotes que está lá no livro de Isaías, capítulo 61, se eu não me engano, que são santos que vão herdar o trono. Eles vão reinar junto com Cristo com cetro de ferro, que está lá em Apocalipse, capítulo 2. Porque o próprio Jesus vai reinar com cetro de ferro, e todo mundo que vai entrar com ele vai reinar junto com ele com cetro de ferro. E quem é que vai dar sabedoria para esse povo reinar? O Espírito Santo. Ou a sabedoria com S maiúscula, os atributos dele. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Mas quem é que está sendo procurado? Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis. O que a Bíblia fala? Não ajuntais tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E o que a sabedoria do versículo 18 do Provérbios 8 diz? Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem é de Deus tem os frutos do Espírito Santo de Deus. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então aqui você vê então o falar da sabedoria. Ela que explica quem ela é, ela explica o que ela dá, ela explica as recompensas de quem caminha com ela. E quem quer ela vem e se apresenta. A eternidade da sabedoria. Vamos continuar aqui agora uma história, porque agora aqui nós vamos ver a história do ser sabedoria. E vamos entender quem é. O Senhor me possuía no início da sua obra. O Senhor me possuía no início da sua obra. Na minha Bíblia mandou a referência para Apocalipse 3,14. Vamos tentar encontrar isso aqui para tentar ver do que está se tratando? Apocalipse 3,14. Deixa eu ler isso aqui, porque aqui eu tô vendo já esse detalhe até agora, no momento aqui ao vivo. Apocalipse 3,14. Deixa eu achar aqui. Só o 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Estas coisas diz o Amém. Quem é que diz? O Espírito Santo que diz o Amém. A testemunha. Quem é a testemunha? O Espírito Santo. Fiel e verdadeiro, o princípio da criação. E aqui ele está falando, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Quem possuía? O Senhor. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, que seriam aqueles montes altos, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as mãos. Gente, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Isso me leva lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Uau! Não é a Ana Paula que está falando que essa sabedoria de capítulo 8 de Provérbios é que sabe o quê? É a Bíblia. Se você quiser entender quem é essa sabedoria aqui, olha só, a eternidade da sabedoria ou do Espírito Santo de Deus, porque aqui essa sabedoria, no versículo 27 do capítulo 8 de Provérbios, diz: quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo.
Presta atenção lá em Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando é que ele foi criado? O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. É por isso que ele estava lá sobre a face dos abismos, porque antes que eles existissem, nasceu a sabedoria, ou nasceu o Espírito Santo. Ele nasceu de Deus. Ele nasceu de Deus Pai. Então o Espírito Santo é filho de Deus? Eu não penso que eu posso falar nessa expressão, porque talvez eu estaria pecando. Mas ele surge de dentro de Deus, e ele está em Deus, e ele é Deus, e ele é a manifestação de Deus, e ele tem a sua personalidade própria. Uma delas está descrita aqui como a sabedoria e entendimento. Antes que os versículo 24 de Provérbios, capítulo 8. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Meus irmãos, se o próprio Espírito Santo está declarando essas coisas aqui, quem sou eu para bater de frente? Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, aí você lembra lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que está a assinatura do próprio Espírito Santo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias. O próprio Deus se regozija no Espírito Santo. E eu não tenho o menor medo de falar isso que eu estou falando. Folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quais eram as delícias do Espírito Santo? Toda a criação. E aqui a gente entra lá, no princípio era o verbo estava nele, o verbo estava com ele. Quer dizer, Deus Pai é a essência de Deus Filho e é a essência do Espírito Santo de Deus. É por isso que diz que os três são um só. Mas eles são em três, porque os dois nasceram do Pai e tudo veio do Pai. E o Pai disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Tudo veio de dentro de Deus Pai. Tudo. Agora, pois, filhos, ouve-me. E ele chama a gente de filho, porque realmente ele é Deus. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo de Deus habita em Cristo. Cristo fez todos os milagres, prodígios e maravilhas através do Espírito Santo de Deus. Mas nem por isso o Espírito Santo de Deus é Jesus ou é Deus Pai. Porque Jesus sobe para ficar com o Pai, para preparar a morada para o povo de Deus. E quem desce? O próprio Espírito Santo. E ele toma forma. Ele toma forma 2 vezes na Bíblia. A primeira vez que ele toma forma, ele vira uma pomba. Quando Jesus foi batizado, ele desce sobre a cabeça de Jesus em forma de uma pomba. A segunda vez que o Espírito Santo tomou forma na terra foi quando ele desceu nos homens em forma de línguas de fogo. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeitais. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. O que é velar? É ficar ali. É ficar ali, observando, prestando atenção, esperando o alimento diário, o maná que vem do céu, através do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e nos transforma todos os dias de glória em glória, de fé em fé, para que nós nos tornemos irrepreensíveis diante de Cristo para o grande dia.
Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida. Quem vivifica o homem? O Espírito Santo de Deus é quem vivifica o homem. Se você quiser, escreve aí. O Espírito Santo de Deus é quem vivifica o homem. O Espírito Santo de Deus é quem vivifica o homem. Oh, glória, meus irmãos! Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo dá a vida, porque ele nos sela. E só é de Deus quem tem o selo de Deus. E alcança favor do Senhor, por quê? Porque é convencido do seu próprio pecado e do juízo. Então a pessoa se arrepende e clama por quem? Pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E aí o que acontece? Deus Pai o aceita. E nós somos chamados também filhos de Deus. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Meus irmãos, me perdoem. Eu me emociono. Porque a palavra de Deus, glória a Deus, ela começa e ela termina sendo confirmada na Escritura. Olha o que está dizendo. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Jesus falou, vocês não têm que temer o homem que mata o corpo, mas vocês têm que temer aquele que mata o corpo e ainda pode pegar a alma e jogar no inferno. Tem um texto aqui, eu acho que eu até li sobre isso aqui, eu não me lembro. Mas olha o que está falando, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. É aí que casa o texto. Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque quem peca contra ele violenta a sua própria alma. E todos os que me aborrecem amam a morte. Quem é que está falando em Provérbios capítulo 8, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus. Significa que na Bíblia o próprio Espírito Santo de Deus, ele tem pelo menos aqui eu achei esse, tá bom? Ele tem um capítulo dedicado na sua primeira pessoa falando. Olha que coisa linda. Até aqui a gente ouve Deus Pai falando pela boca do Espírito Santo, então ele fala eu Pai, eu Pai, eu Pai. Jesus falando pela boca do Espírito Santo, mas aqui Provérbios capítulo 8 é o próprio Espírito Santo explanando para nós um pouco sobre ele. Então, irmão Ronilson, me perdoa o atrevimento dessas palavras, mas eu posso provar aqui na palavra que o Espírito Santo de Deus não é Deus, mas ele está em Deus, ele nasceu de Deus e ele é a essência do próprio Deus. Jesus Cristo também é a essência do próprio Deus, porque no princípio ele era o verbo e o verbo se fez carne. Os três, eles são uma essência só, porque Deus tirou dele mesmo, assim como a mulher, ela foi retirada da costela de Adão. São dois seres, mas é um só, diante dos olhos de Deus, porque nós nascemos da costela de Adão. Assim também, Jesus Cristo e o Espírito Santo saíram de dentro de Deus Pai. Então, Pai, Pai, Pai. É por isso que Jesus fala sempre o Pai, porque ele é o Pai de todas as coisas e não adianta discutir, está aqui na Bíblia. Então, meus irmãos, isso é o que eu queria falar. Eu gostaria de continuar, desfrutando dessa bênção, dessa palavra tão pesada, tão profunda, tão gostosa, mas eu preciso ir buscar meus filhos na escola. Eu tenho que trazer um outro tema, e eu já vou falar para os irmãos aqui o que é o próximo tema do próximo vídeo. É um tal de Caquim, o irmão Caquim. Ele fala assim, onde na Bíblia fala que esse período é de 7 anos, porque fala que é 42 meses, e ele descarregou uma série de textos provando que a besta, o império da besta vai reinar só por 42 meses, e não é isso, irmão Caquim. Mas como eu falei aqui sobre o tema até então, de Deus, do Espírito Santo, da Trindade, eu vou falar também do período, do reino da besta na terra. Então, meus irmãos, eu vos saúdo de todo o meu coração com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede todo o entendimento. Amém, amém e amém.